Hoje nós vamos falar sobre uma aula do conhecimento de ti mesmo. E essa aula foi tirada do livro Manual Prático do Espírita, Ney Pietro Pérez. E nós vamos falar sobre como conhecer-se, né? O objetivo é identificar, relacionar as maneiras de se conhecer mais profundamente. Está lá no capítulo 1, item 4. Depois do conhecer-se no convívio com a família, capítulo 1, item 5, o objetivo é ensinar que é o convívio, né, com o próximo, que nós reconhecemos as nossas próprias falhas e exercitamos as nossas virtudes. E o terceiro item é conhecer-se pela dor, tá no capítulo 1, item 6, e o porquê é esclarecer, né, o porquê que a dor, ressaltando, né, o aproveitamento que dela pode surgir. Muito bem, então vamos lá. Conhecimento de si mesmo, né? Dizem que o sucesso é construído à noite, né? Durante o dia, nós fazemos o que todos fazem, mas para a gente conseguir um resultado especial, né, diferente da maioria, você tem que ser especial, né? Se nós quisermos atingir uma meta especial, nós teremos que estudar na hora que os outros estão descansando, né? Teremos que nos planejar enquanto os outros permanecem ali na TV, né? Diante da TV. Teríamos que trabalhar enquanto os outros estão lá descansando na praia, na piscina. Enfim, gente, a gente sabe que para realizarmos um sonho depende muito da nossa dedicação, né? Há muita gente que espera que o sonho se realize assim por mágica, né? Mas a gente sabe que mágica é ilusão. E ilusão não tira ninguém do lugar que está. Tem até um ditado hindu que diz assim: a pior maneira de não se chegar a determinado lugar é pensar que já estamos lá. Pois é, o convite do nosso estudo de hoje e nas próximas semanas, né, é realizar este sonho de sermos melhores, progresso, evolução. Então vamos lá, começando, né? Bom, ter método é fundamental, né? Se nós queremos extrair água de um poço, a gente não pode ficar furando um buraco novo a cada dia, né? Nós precisamos avançar num único poço e atingir, né, o ponto aonde está a água. Essa é a primeira coisa para a gente lembrar, né? O autor, o Ney Pietro, ele inicia no item anterior, ele inicia com a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Diz assim: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? E aí responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio a gente sabe que é o Sócrates, né? 400 anos antes de Cristo, lá na Grécia Antiga. E aí eu quis trazer do item anterior para o nosso, porque é muito importante a gente entender, né? Conhecer a ti mesmo, conhecer a nós mesmos, né? Talvez até aqui nós temos vivido aí conforme a maré, sabe? Ou seja, o leve traz dos acontecimentos, a partir daí que a gente ia nos posicionando na vida. Primeiro acontece, depois a gente corre que nem um desesperado, né? Ou para dizer, que bom, que foi, deu certo, ou a gente corre atrás do prejuízo, né? Então, a maré leve, traz, né? E a gente fica se posicionando só depois que aconteceu, não é a melhor coisa. Até aqui talvez a gente tenha feito isso, e agora nós estamos sendo convidados a estar antes das coisas acontecerem, né? Muito bem. Geralmente, né, a nossa dia a dia, a gente não faz análise. Acho que na semana passada, na aula passada, né, nós vimos que Santo Agostinho nos ensina a toda noite refletir sobre aquilo que fez, para no dia seguinte amanhecermos com Cristo, né? Mudarmos, renovarmos, buscar novas ações, né? Por isso há necessidade de fazermos essa análise. Nas nossas relações sociais, profissionais e principalmente as familiares,
elas nos instigam, nos incitam a vários tipos de reação. Tanto que a gente fala assim, nossa, fulano desperta em mim o pior. Como também a gente fala, nossa, Beltrano desperta em mim o melhor de mim mesmo, né? Porém, se não buscarmos nos conhecer, nós vamos viver como reagentes e não como agentes da nossa própria vida. Vamos lá. Será que você é desprendido? Você sabe o que é desprendimento? É a capacidade de abandonar aquilo que não está funcionando para aprender o novo. Até tem um pensador chamado Alvin Toffler, ele já faleceu. Ele dizia assim que o analfabeto do século XXI, do nosso século, não será aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. É o desprendimento. É o desapegar-se da certa maneira de fazer algo para conseguir um resultado melhor, né? Gente, para isso, o que a gente precisa? De humildade. Para a gente deixar o passado para trás e criar um novo aprendizado. O conhecimento de si mesmo leva-nos a um conflito. Esse conflito interior que até discípulos sinceros, o Paulo de Tarso, numa cartinha para Roma, no capítulo 7, versículo 21, ele mesmo encontrou esse grande conflito na própria natureza. Abre aspas, como Paulo disse. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. É natural, gente, que nós venhamos a tropeçar muitas vezes, diz Emmanuel. Afinal, contra uma vontadezinha do bem, existe séculos e séculos de sombras acumulados na nossa alma. O autor do Manual Prático, né, ele nos relata que nós vemos constantemente os erros e defeitos daqueles que nos rodeiam, mas somos incapazes de perceber os nossos próprios erros. E isso confirma o nosso desconhecimento de nós mesmos, né? E essa é uma descoberta de Jung. Carl Gustav Jung era um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que desvendou o nosso inconsciente, né? E ele explica esse fenômeno, que é o fenômeno da projeção. O autor, né, o Ney Pietro, ele descreve, né, esse ensinamento de Jung. Conhece-se a si mesmo. Trabalhar na identificação do que precisa ser transformado, tomar conhecimento, né, do que precisa ser consertado. Se você não sabe que algo está quebrado, como é que você vai consertar? Por isso a importância de nós descobrirmos o que é que tem errado dentro de mim, né? Nós precisamos aí de uma dose aí de audácia e de muita coragem. Porque, gente, a gente só pode mudar até onde nós conseguimos nos ver. Vou repetir. Só podemos mudar até onde conseguimos nos ver. A nossa tendência é banir da realidade aquela face desconhecida, o tal lado B, daquele disco de vinil que tinha um lado A e um lado B. Pois é, a gente geralmente não quer ver, né, esses erros que nós vemos nos outros em nós mesmos. E aí nós usamos a projeção. É uma coisa inconsciente. O nosso cérebro, ele se sente desestabilizado com aquelas emoções, aqueles sentimentos que alteram bioquimicamente o nosso corpo. Quando a gente está com raiva, a gente dá uma descarga de adrenalina, né? E aí desequilibra toda a química do corpo. E aí o corpo está sempre tentando voltar ao natural, ao que é correto, ao que é equilibrado. É assim, quando a gente come um monte de chocolate, a gente vai ter diarreia, não é? Aí lá a gente fala, meu Deus, nunca mais como chocolate. Até a hora que a gente melhorou, né? A gente esquece rápido, né? Mas o nosso cérebro faz parte do nosso organismo, né? E essas emoções que nós sentimos com a alma, né, na nossa mente, elas nos desequilibram. E nós tentamos, o organismo também tenta voltar ao equilíbrio toda vez que a gente desequilibra. Pois é. Por isso que esse fenômeno de projeção, ele é explicado pelo Jung e isso ajuda a gente a se conhecer, né? Quando nós não queremos ver em nós mesmos, acontece a projeção.
nós nos identificamos nos outros. Aquilo que mais incomoda, olha aí, né, o nosso primeiro item aí do livro que nós nos propusemos a estudar, né? Como conhecer. É identificando isso, tá? Aquilo que mais nos incomoda, que achamos nos outros, é um espelho. Projetamos, jogamos para fora de nós, né? A sensação falsa de eu ter me livrado disso, porque se eu estou falando, olha, fulano é assim, Beltrano é assado, ciclano é desse jeito, parece que eu não sou. Quando eu falo o erro do outro, eu não sou, certo? E a gente está iludido, né? Cuidado com as críticas, porque nós estamos identificando este erro nós, nos outros. E aí a gente acaba encontrando, que nós atraímos para o caminho da nossa vida, né? Encontramos na fila do supermercado, que hoje a gente nem mais faz supermercado, a gente faz pelo apps, né? Mas também na fila do banco, também nem mais banco quase tem, né? Também quando a gente estava nas filas, seja lá do ônibus, da perua, do metrô, da onde a gente estiver, a gente vai encontrar essas pessoas. A gente fala, gente, não é possível, aonde eu vou, eu encontro uma pessoa com esse erro, como é que estamos, né? Como que pode? É você se projetando em cada um desses. É a tua mente tentando mostrar para você, acorda, não se iluda, né? Olha o espelho, vê se você não consegue identificar isso em você mesmo. Sabe quando às vezes você tá vendo uma discussão entre duas pessoas, né? E aí você fala assim, nossa, a pessoa A tá falando, brigando com a pessoa B sobre um assunto que ela mesma faz. Será que ela não tá vendo que ela também faz o mesmo? Você já viu isso? Tá brigando, você faz isso, você é desse jeito. Aí você fica lá falando, nossa, ontem essa pessoa fez a mesma coisa e ela hoje tá reclamando do outro, culpando o outro, criticando, julgando, exigindo, né? Pois é, cuidemos, né? De nós tirarmos da zona do inconsciente e vamos trazer para a zona do consciente, né? Vamos admitir a nossa face desconhecida. Diz ainda o autor, né, o Ney Pietro, que a disposição de nos conhecer pode vir de duas formas. Qual é a sua? Está lá no item 4, no capítulo 1, ele diz assim, a primeira forma é fruto do amadurecimento, né? Uma forma espontânea, resulta da evolução. Agora, também pode ser provocada pela ação do sofrimento renovador, certo? Por exemplo, se uma criança ela vai botar o dedo lá na tomada, é uma criança pequena, ela ainda não sabe que a eletricidade pode causar isso ou aquilo. Então, ao longo, né, da sua vida, ela vai estudando, vai aprendendo, até que quando chega lá, sei lá, acho que é no ensino médio, ela vai aprender eletricidade e ela vai compreender. Então, ela aprendeu que não pode botar o dedo na tomada lá pelos, sei lá, 14 anos, né? Ela tinha lá 2, 3 anos. Então, ao longo da evolução, evoluiu e aprendeu. Mas também pode ser provocada pela ação de sofrimento, né? Botou o dedo, levou um choque, nunca mais põe. Percebe? São as duas formas de nós aprendermos a nos conhecer, diz o autor do nosso livro. Muito bem, esse setor que sensibiliza e que cria novos valores. Ou seja, como diz por aí, pelo amor ou pela dor, né? A dor também é um meio de despertar a nossa compreensão. Muitos de nós pensamos que mudar gera muito sofrimento, muito trabalho. Aí a gente acaba sofrendo muito para mudar. O nosso livrinho nos fala do período da adolescência. Ele fala lá, né, onde acontecem as primeiras desilusões, as amizades, né, não correspondidas começam a surgir. E aí ele diz, né, que quanto mais inconformados, quanto mais a gente reage com irritação, com violência, mais a gente sofre. Olha que frase linda que o autor do livro diz, abre aspas, o sofrimento é maior porque é necessário um maior peso para dobrar a inflexibilidade do coração mais endurecido. Vou ler de novo. O sofrimento é maior porque é necessário maior peso para dobrar a inflexibilidade do coração mais endurecido. Ele inclusive diz lá no livro que quando a pessoa tem resiliência,
né? Aceitação, compreensão, aprende mais rápido, então sofre bem pouquinho, não muito, né? Ele diz que é a lei da física aplicada, a rigidez de temperamento. Pois é. E mais assim, à frente, né, o livro diz assim: o Pai, no seu amor perfeito, nos colocou no convívio diário, na família, que é aonde, né, é o primeiro local que nós burilamos as arestas com os atritos com quem mais amamos, sabe? Emmanuel não, é o irmão José que diz assim: é no jardim particular do nosso lar que nós nos preparamos para a floresta do mundo. Né? Ele dá exemplo, o Ney Pietro no livro, nesse capítulo, ele dá exemplo de várias pedras brutas que estão um tamborim, né? E aí ele começa a chacoalhar, elas ficam atritando uma com as outras até ficarem todas polidas. Ainda, inclusive, ele diz, aquela que é mais dura demora tempo para ser polida e a outra que é mais flexível rapidamente é polida, né? Pois é aí, no lar, onde os laços de desafetos de outras vidas se desatam para um laço de amor por toda a eternidade. Emmanuel, né? É exatamente aí, nesse jardim particular, que nós, né, colocamos em prática as virtudes, a paciência, a tolerância, o amor, a compreensão, né? A paciência é a ciência da paz. Olha quantas coisas nós, né, adquirimos essas virtudes de tanto exercitar no dia a dia, né? E aí a gente se sente preparado para vivenciar o mundo, né? Quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos na escola, na faculdade, né? Nós vamos começando a nos preparar para lidar com as outras pessoas do mundo. Sua vida muda quando você muda. Nunca as mudanças vão ocorrer no amanhã, mas sempre no hoje, é no presente. Também não acontecerá quando alguma coisa no mundo ou na política acontecer, ou com as pessoas que a gente vive, né? Eles modificarem. Não. É quando algo muda dentro de nós. Ao invés da gente querer mudar o outro, empreguemos energia para compreender a nossa própria maneira de ser. Muito bem. E essa mudança pode melhorar e facilitar as nossas relações no campo familiar, no campo profissional e também no campo social. Às vezes, queremos buscar as explicações para os conflitos atuais, né? Principalmente com os familiares nesta vida. E graças à bênção do Espiritismo, que nos ilumina trazendo respostas de outras vidas. Esse conhecimento, pode ser que a gente não se lembre, nem devemos ir buscar. Vamos fazer regressão de memória para ver o que aconteceu com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu irmão. Não há necessidade. O esquecimento é uma bênção, né? A gente, no fundo, tem aquela coisa com mais um, com mais outro, a coisa boa, a coisa ruim. A gente sabe que no fundo tem alguma coisa, mas é melhor não saber. O esquecimento é uma bênção, né? Você imagina a gente estar lá amamentando aquele filho que matou a gente na outra vida, ou vice-versa, a gente matou aquele filho. E aí ele tá aqui, olha a culpa, né? Então é melhor a gente não saber para não contaminar, né, as nossas atitudes no presente. Mas só em saber, né, que nossa resposta está em outra vida, isso já é uma bênção, né? Porque faz com que a gente não desista, faz com que a gente se empenhe naquilo que nós estamos fazendo, né? Não que, diz o livro, né, ele fala assim, as experiências doces e suaves, diz o Ney Pietro, né, que a gente recebe nos primeiros dias de vida, ele até tem um rodapé, se vocês olharem lá no rodapé, ele põe uma conversinha de Chico em 1980, né, e o Chico fala que nos 2 primeiros anos, as impressões tanto de carinho como de agressividade deixam marcas que vão influir no caráter do adulto, né. Nós sabemos, psicólogos sabem que é até um pouco mais, não é só os 2 anos não, tá? E a gente sabe que espiritualmente a gente só encarna com 7 anos, né? Até os 7 anos tudo fica ali meio paralisado, nosso cérebro é
ter uma plasticidade, né? Exatamente para ser impresso novos pensamentos, novos sentimentos, novas atitudes por aquele cuidador, aquela família, aquelas pessoas que estão envolvendo aquela criança, né? Então o cérebro modifica com aquelas coisas. Então ele vai, vamos colocando assim no banco, ele vai colocando todo aquele aprendizado. Aí nos 7 anos, aí vem exatamente as coisas do passado de outras vidas. Tanto que a gente ouve dizer, nossa, agora tá botando as manguinhas de fora, né? Nossa, fulano era tão bonzinho, né? A mãe fala assim, nossa, até então ele era tão bonzinho, então ele nunca fez isso, não sei, ninguém aqui em casa faz esse tipo de coisa, como é que ele tá fazendo isso, né? Então aos 7 anos começam as reclamações, né? Porque daí já temos a estrutura e o tempo, né, vai colocando, né, na balança da vida, aquilo que ele recebeu atualmente é aquilo que já está guardado, né, no espírito dele. Muito bem. É aí, nesses Dístico 2, mas hoje, né, neurocognitivamente, a gente sabe que nos 7 primeiros anos, pelo menos, né? Mas não precisa vir unicamente esse carinho que Chico fala, ou Ney Pietro fala, né, dos primeiros períodos de vida. Não precisa vir necessariamente do pai e da mãe, né? Pode vir de uma babá, de uma cuidadora, da professorinha da escola, né? As coisas amorosas, os gestos, isso vai, né, acrescentando naquela criança a impressão, imprimindo, né, nela coisas que vão ajudá-la no futuro. Ney fala de corações amorosos, de um irmão, de avós, de tios, até da professora, que Ney fala aí, o Ney Pietro, né? Mas tem uma explicação muito bonitinha do TED, né? De uma menininha de 7 anos, ela se chama Molly. Ela está explicando a interação amorosa de uma pessoa que cuida da criança. E ela dá um exemplo do vizinho dela, ela traz para o TED, né? O vizinho, a mãe, o menininho e o pai. E aí o menininho tá brincando com o pai faz picabu, né? Que é aquele assim, achou, não achou, essas coisas assim. E a criança ri, se diverte, o pai também, ela fica feliz. Aí ela é uma combinada, né? Aí o pai agora pega o tablet ou o celular, não me lembro bem, e fica ali, né? Todo olhando e não olhando o que a criança está fazendo. E a criança fica tentando, começa a chorar, a reclamar, a puxar o pai, tudo, né? Então aí ela vem e explica, né? A importância dessa interação da criança e como isso vai afetar, né? Futuramente, neurocognitivamente, uma criança de 7 anos, né? Neurocognitivamente no futuro. É tão bonitinho, se vocês puderem procurar, é muito bom. E aí, né, nós sabemos, né, que as diversas vidas corpóreas do espírito imortal, nos fala o Ney Pietro, é um laboratório de testes onde experiências vão acumulando. Tem uma série, inclusive, no Netflix, muito bonita, chama-se assim, Vemo-nos na minha 19ª vida. Ela mostra, gente, uma cena belíssima da moça andando e as 18 personagens das vidas que ela viveu atrás dela. Eu acho essa imagem muito forte, né? Porque nós somos o que nós tivemos de experiências, né? E quanto ela aprendeu e acabou, né, perdoando algo que tinha acontecido na 17 vidas atrás. Mas olha, levou 1000 anos para que Deus, a vida, sei lá, conseguisse unir os mesmos elementos na mesma vida. E ela, né, a pessoa pensa que ela não vai perdoar, e ela diz, eu vou perdoar. Já passou, tá no passado, eu aprendi tantas coisas, eu não tenho porquê. Eu esqueci, não quero mais saber disso, eu perdoo. Olha que coisa, né? Mostrando, é tão bonito esse seriado aí da Netflix, né? Pois é, a dificuldade que tem o plano espiritual para juntar todos os envolvidos, né? É importante a gente lembrar isso. No seio familiar, talvez para nós estarmos aqui todos juntos, demorou 1000 ou mais anos, né? Então a gente tem que fazer valer essa vida. E com o amadurecimento e os sofrimentos, como eles dobram a nossa alma endurecida, né? Não foi o que o Ney falou? Pois é. Sim, conhece-se pela dor. O Ney diz
que é quase sempre por nós o reconhecimento da transgressão dos limites da nossa liberdade de ação, ela só é reconhecida por nós através das consequências colhidas dos efeitos das reações dos outros que nos atingem. Então, quando o outro reage e nos atinge, aí a gente sabe que transgrediu o limite, que nós passamos do limite. Aí a gente sabe que nós demos aquilo, né, que estamos dando e estamos recebendo uma reação conforme a nossa própria ação. Gente, o Ney fala bem, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ele diz, pela dor, ratificamos as nossas mazelas de ontem, do ontem longínquo, ou até do nosso ontem próximo. Ele dá exemplos também de doenças de uma maneira geral, provocando mudanças de hábito, de alimentação, né? Com a doença, a gente acaba mudando todo o nosso estilo de vida. Quantos não descobrem dentro de si os valores eternos do espírito, após terem sofrido longos períodos de tratamento ou perdas irreparáveis dos entes queridos? A expositora que deu aula na semana passada, ela nos agraciou com um vídeo, né, dando exemplo da Casa Rosa, lá no Rio de Janeiro, né, na Barra. A moça, ela sofreu do câncer e ela ia lá fazer a quimioterapia e via que muitos que estavam fazendo quimioterapia, os parentes, né, que às vezes vinham de lugares longínquos, não tinham dinheiro para comer, não tinham aonde comer nem dinheiro, até o próprio paciente também, né? E aí, quando ela foi melhorando, ela resolveu ajudar. Aí, durante 2 anos, ela levava alimentos lá no local para dar para as pessoas, os parentes e tal. E aí, depois ela olhou, né, do outro lado da rua, viu uma casa rosa que estava para vender ou alugar, e aí ela aluga, faz uma pequenina reforma com doações de um e de outro, né, e começou a chamá-los para comer ali. Olha aqui, que lindo esse trabalho, né? Tem até lá comentando que quem quiser ajudar, ela quer comprar aquela casa para não ter que pagar o aluguel e com o dinheiro ela conseguir ajudar o maior número de pessoas, né? Então você percebe, às vezes, como diz lá o Ney Pietro, né? A gente sofre e muda os valores depois de longos períodos de sofrimento, né? A dor, sobre qualquer forma, diz o autor, ensina-nos profundamente a nos transformar. Por isso eu queria terminar a nossa aula, o nosso estudo com Aristóteles, né? Ele diz assim, no fundo do poço acontece descobrir-se as estrelas. Gente, o resultado que você não teve está aguardando a decisão que você não tomou. Abraços fraternos.